Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui dando início ao nosso programa, Papo Domingueiro, estudo da obra Vida e Sexo, momento de reflexão, momento de conhecimento, de muitas informações, trocas de experiências. E esse papo a gente vem realizando já ao longo de 12 programas, né? Hoje é o 12º, e nós estamos passo a passo, capítulo a capítulo, estudando a obra Vida e Sexo. Para você que não teve acesso ainda, que está acessando pela primeira vez, você pode ir no YouTube, lá no canal Sescrista, ou no canal Dora Rodrigues Espíritas, que você vai ter toda a programação que nós realizamos ao longo desses domingos com relação à obra Vida e Sexo. E hoje nós vamos dar prosseguimento, né? Vamos deixar aqui o nosso chat aguardando você, que queira comentar, que queira perguntar, que queira discutir com a gente alguma ideia. E hoje nós temos aqui o nosso amigo Fabiano, que já contribui demais conosco com a programação da nossa Casa Espírita Semente Cristã, nesse espaço Sescrista virtual. Na quinta-feira, aliás, realizando o trabalho sobre as leis morais, o estudo juntamente comigo, e hoje nós convidamos o Fabiano para vir conversar aqui sobre um capítulo bem interessante também, que é o capítulo 12 da obra Vida e Sexo, que fala sobre os desajustes, né? São aquelas situações que surgem ao longo do casamento e que faz com que o relacionamento adoeça, né? Boa tarde, Fabiano, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Dora. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu já ia dizer que para você que está acompanhando, não é uma repetição de quinta-feira, sou eu mesmo, entendeu? E já estou dizendo que essa questão de contribuir já pode preparar meu formulário de trabalho voluntariado, que eu assino tranquilamente, sem nenhum problema. Maravilha. Isso é muito bom. Tem até uma obra que de Chico Xavier fala amigos de outras terras, né? A gente se conheceu aqui no Piauí, você foi embora para Brasília, mas a perseguição é grande, viu, Fabiano? Foi localizar lá em Brasília. Esse tal de magnetismo, que inclusive a espiritualidade para a gente estudar, ele vai explicando muita coisa, não tem como escapar não, né? Vai, nós passamos por esse momento, estamos passando, né, por esse momento, e que a gente foi convidado a buscar recursos, né, de continuar trabalhando. E que maravilha que esse recurso propiciou bons trabalhos, boas atividades, estamos muito felizes com isso. Então, pessoal, hoje, como eu disse para vocês, nós estamos, o Fabiano está com a atribuição de conversar conosco sobre o capítulo 12, que vai falar dos desajustes. Fique à vontade, Fabiano, fique à vontade. Ok, Dora. Então, é um capítulo que eu até estava hoje conversando aqui com a minha esposa, a gente sempre conversa aqui antes de alguns temas, a gente troca uma ideia, eu disse, esse capítulo tá fácil, Cielo, desajuste é comigo mesmo, né? A maioria dos espíritos aqui estão desajustados, então não é muito complicado você falar não, né? Mas brincadeiras à parte, realmente é algo que Emmanuel nos chama nesse capítulo do livro Vida e Sexo, para que a gente reflita um pouco sobre os conflitos, as dificuldades que a gente tem em alguns momentos de nos relacionar, né? E o que é muito interessante nessa obra, nesse capítulo especificamente, ele vai tratar da questão do relacionamento conjugal, mas é uma lição que você leva para tudo, desde a relação com seus irmãos, com seus parentes mais próximos, mais distantes, dentro do seu meio profissional, porque, de uma certa forma, nós estamos falando de espíritos, né, dentro de uma relação, obedecendo a lei de sociedade, né? Que é uma lei moral que, inclusive, vai ser estudada ainda, a gente ainda vai chegar lá no nosso capítulo das leis morais sobre a lei de sociedade, e a gente vai ver que a questão familiar, ela é exatamente um estreitamento desse vínculo social que a gente tem, de uma forma muito ampla, né? E que a família é o laboratório divino, né? A família é o laboratório de Deus. Se nós prestarmos bem atenção, né, de uma forma bem ampla dentro da nossa família consanguínea, nós vamos observar que a gente vai encontrar um tipo comum que a gente vai encontrar fora da sociedade. Então Deus já nos coloca para a gente experimentar essa relação, primeiro,
no nosso desenvolvimento social dentro da família, para que a gente consiga encarar essa família maior, né, a família humana, né, dentro dessas dificuldades que tem. Porque falarmos das qualidades, das facilidades de entendimento, é lógico que também dá um estudo muito amplo, porque a gente também busca entender nessa relação de espírito para espírito. Mas falar em desajustes é importante, porque é exatamente como a gente está em evolução, como a gente tem um fim maior a chegarmos, né? A gente precisa exatamente aparando as arestas. E quando a gente fala em evolução, só para um título de esclarecimento, esse quadro aqui é a Praça 15 do Rio de Janeiro, só que aí no ano de 1580, né? Então você pega essa imagem aí que de 1580, esse quadro que foi pintado, e você traga para o Rio de Janeiro hoje. Então a evolução da cidade, a evolução da sociedade que nós tivemos de 1580 para cá. Mas nós também sabemos que dentro desse contexto histórico, né, se estabeleceu muitas relações entre pessoas, houve conflitos, houve revoluções, né? Isso num contexto amplo, mas se você for adentrar dentro de uma relação familiar, quantos conflitos, quantas dificuldades não surgiram diante desta época, né? Porque se tinha uma visão de família completamente diferente do que se tem hoje, né? Ainda se tinha lá, de uma forma muito impositiva e muito objetiva, a própria submissão da mulher, ainda que o papel da mulher seja mais importante que o dos homens, isso os espíritos nos falam, tá? Me desculpe aí os machistas, desculpe aí os nossos irmãos que estão na polaridade masculina, mas a espiritualidade diz que o papel da mulher é muito importante, é mais importante porque é ela quem educa, é ela quem educa, né? Então, o papel da mulher precisa ser revisto nesse contexto atual, vindo, trazendo essa trajetória nossa para até agora, de elas assumirem realmente esse protagonismo. Não um protagonismo para rivalizar com o homem, muito pelo contrário. É para tornar a sociedade melhor, é para mostrar que os espíritos que encarnam nessa condição, na polaridade masculina, que eles saibam que essa questão de dizer que certas atividades é de homem, é de mulher, o que é de homem e o que é de mulher, a lei divina já deixou muito clara. O que é de ordem feminina? A mulher é quem bota espírito no mundo. É nela que é gerado o corpo, é formado o corpo, é por ela que faz o resto, o homem pode fazer tudo, junto com ela, né? E vice-versa. Então é importante a gente ver esse papel, porque quando a gente entra nesse capítulo dos desajustes, a primeira frasezinha lá em cima que Emmanuel coloca, o texto, é exatamente do Evangelho segundo o Espiritismo, nos convidando o quê? A indulgência. E a indulgência é muito, mas muito séria nesse ponto. Porque ser indulgente é você saber olhar as deficiências, as dificuldades, é você olhar os chamados defeitos que o outro tem, mas de uma forma em que você consiga trazer essa criatura para um crescimento. É você apontar o problema, mas ao mesmo tempo em que você pode só disponibilizar uma solução. Ainda que sua visão não seja mais clara, porque o sentimento ele é muito íntimo, ele é muito subjetivo. Mas quando você percebe que a pessoa está criando um problema para si, angariando problemas dentro do meio que ela está, se a gente percebe que outras pessoas podem estar ali sofrendo consequências desse ato que está desequilibrado, né, que denota esse desequilíbrio da pessoa, a gente pode chamá-la para uma boa conversa e tentar ali reverter aquela situação. Então, essa indulgência, ela se torna muito mais importante quando você traz isso para uma relação conjugal. Porque após essa frase inicial, ele inicia. Após essa frase inicial, ele inicia, né? Após esse texto inicial do Evangelho, em seguida ele escreve: é comum observar-se que o casamento promissor repentinamente adoece. Né? Aquelas pessoas que a gente olha o casal muito bom, muito bonito, é o casal que você percebe aquela harmonia e de repente você vê uma briga, você de repente vê o homem saindo de casa, a mulher sai de casa, e aquilo surpreende a todas as pessoas. É claro que uma situação como essa, ela não chegou ali da noite para o dia. Né? Foram situações em que você vai convivendo, vai vivendo com a pessoa, vai percebendo aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e você vai tentando se organizar. Agora, nesse processo de indulgência, o diálogo é muito importante. Sermos francos, amigos, no sentido de sermos bem
objetivos de que é preciso restabelecer o equilíbrio se ele foi perdido, né? Nós temos que ter essa coerência de um bom diálogo. Então, o Emmanuel nos convida a nós observarmos a indulgência nesse campo, né, da relação homem e mulher. Agora, é muito importante que ele estabelece 3 pilares aí nesse texto que a gente precisa realmente tentar entender e tentar colocar isso numa coerência de forma que a gente consiga aplicar isso na nossa vida. Então, ele fala da indulgência, né, que é o saber observar o defeito, mas ele fala do perdão. O perdão no sentido sempre de que a gente tem que dar algo mais. E é sempre bom a gente lembrar nessa questão do perdão, né, Jesus Cristo no seu ensinamento. Jesus nos convida a darmos a outra face. Não a face física exatamente, mas aquilo que a gente angariou de qualidades, de elevação moral, a gente sempre devolva isso para a sociedade, para o meio que a gente está. Porque, como espíritos, como pessoas, espíritos encarnados, a gente vive as experiências e a gente, dependendo do campo social, dependendo do status que a gente tem naquela sociedade, dependendo da profissão que a gente desenvolve, o que está dentro de nós vai se manifestar através desse processo. Então você precisa estar, se você entende que é preciso ter equilíbrio nas relações, que quando você está numa posição de um administrador, por exemplo, administrador no sentido amplo, tá? Qualquer posição em que você, as suas decisões, elas geram impactos mais diretos, né? Na cidade, no bairro, na sua família, é preciso que a gente tenha coerências e é preciso que a gente tenha muito bem dentro de nós o sentido de vivermos em paz. Porque observemos novamente a nossa história. O que aconteceu no Brasil nessa época aqui, em 1580? Como eram as nações até chegarem ao Brasil? Como era que se desenvolviam as relações? A gente sabia que existia um desejo de riqueza, um desejo de se desenvolver o comércio, mas ele era muito à base de conflitos, de guerras, né? Quantas nações invadidas, quantas culturas foram aí deturpadas, né? É lógico que esse encontro, ele precisava de uma certa forma existir, porque senão nós não chegaríamos hoje nesse grau de organização. Mas a forma em si poderia ter sido melhor, diferente, vamos dizer assim, né? Então, quando nós vivenciamos esses conflitos e nos vemos nessa condição de espíritos, de onde será que a gente traz essa dificuldade de entender o outro? E aí o Emmanuel nos fala que nós, tanto o homem como a mulher, encontra na encarnação, quando se estabelece o casamento, na condição em que você o deixou na encarnação recente. Aí a gente entra naquele papel da responsabilidade. Olha só, ele diz que você encontra o cônjuge na condição em que você o deixou numa encarnação recente. Significa que aquilo que você está achando muito chato, ruim naquela pessoa, você deu cabo, foi responsável, induziu, o ludibriou, o levou a se comportar de tal forma que ele se sujeitasse a ter esse desequilíbrio que ele tem hoje. E a lei de causa e efeito, ela é inexorável, ela vai exigir a reparação. Mas observe, também não é incomum a gente dizer o seguinte, isso a gente já ouviu várias vezes no meu espírito. Às vezes o cônjuge é muito difícil e a pessoa separa. E aí a pessoa vai ouvir, às vezes, numa palestra espírita dizendo que o que você não resolveu nessa, você vai resolver na outra. Aí isso causa um certo constrangimento, a pessoa fica, mas peraí, como assim? Por que esse constrangimento que eu estou falando? Porque já tivemos acesso a relatos nos estudos espíritas de, por exemplo, mulheres que tiveram como maridos homens que eram alcoólatras e que a mulher se dedicou, buscou levá-lo a tratamentos médicos, levou-o para clínicas, internações, colocou o nome nas reuniões de desobsessão. E a criatura ia e quando voltava continuava com o hábito da bebida. E a mulher relatando que ali continuava na sua luta, buscando, até o ponto em que o marido começou a agredi-la fisicamente.
E quando chegou nessa etapa, ela relata que chamou o marido e disse: olha, nós precisamos decidir a nossa vida. Do jeito que está, não vai dar certo. E aí ele saiu de casa. Uma semana depois ele retornou decidido que iria sair. Então ela ficou preocupada, mas então, quer dizer então que eu fiz a minha parte, eu me doei, eu me dediquei, eu tratei, eu cuidei, e eu ainda vou ter que aguentar ele de novo na próxima encarnação? Eu não vou conseguir acertar? E naquele estudo foi levada essa questão à espiritualidade da casa. E a espiritualidade disse: olha, ela está certa. Porque ela amou ele. Ela fez tudo o que estava ao seu alcance. Ela se doou, ela se dedicou. Então, o débito que ela tinha com ele foi quitado. O hábito dele, as atitudes dele, criou um débito com a lei divina. Então, ele vai se acertar agora com a lei divina. E como é que se promove esse acerto? Ele vai vir numa próxima encarnação com algum espírito similar às suas atitudes, para ele sentir aquilo que ele promoveu na esposa da atual encarnação. Então, se você ama e se dedica, você consegue quitar esse débito. E aí é importante a gente falar, chegando nesse ponto, nesse exemplo, de falarmos do casamento, de o casamento ele é um delineamento, ou seja, ele não é uma obrigatoriedade. Você pode escolher casar, se você tem um encontro com aquela criatura, e você pode estabelecer esse encontro, essa forma de você se resolver, não necessariamente pelo casamento. Mas uma vez escolhido o laço matrimonial, você passa a ter uma convivência mais próxima. A pessoa começa a mostrar, a princípio, só qualidades. Quando a gente está namorando, não existe expiação no namoro, no noivado. É tudo uma maravilha. Tudo tá. É a mulher, como diz o Raul Teixeira, ele gosta de brincar dizendo o seguinte: isso é a mulher da minha vida, né? E a mulher também, olha, não, perfeito. E quando casa, aí começa a surgir, a pessoa começa a mostrar um outro lado que até então ela não tinha demonstrado, ou que a outra pessoa não queria ver. E aí, quando passa a ter esse atrito, começa às vezes o casamento a adoecer repentinamente. Aquilo que era muito belo e muito bom, repentinamente. Ou seja, quando eu começo a conhecer melhor a criatura, e daí se desenvolve os hábitos. O que é que o Evangelho nos explica? O que o Evangelho quer dizer para nós quando fala da indissolubilidade do casamento? Né? Enquanto tem um amor vibrando ali, aquela união ela permanece, ainda que com os obstáculos, com as diferenças, porque Jesus nos falou que o mundo era necessário os escândalos, porque espíritos imperfeitos estávamos ali nos atritando todo o tempo. Mas quando existe uma predominância do amor, esses atritos, eles começam a gerar, vamos dizer assim, você começa a ter uma forma de atenuá-los nas suas consequências, né? Então, quando alguém está em dificuldade no casamento, você busca ajuda. Essa ajuda pode ser através de médicos, como foi o caso do homem alcoólatra, mas também pode ser através de psicólogos, através de terapias, ou através da sua religião, se ela promove esse acerto. O importante é perceber se essa relação, o adoecimento que aconteceu, vai levar ou pode levar a atos que vão gerar consequências muito dolorosas. Então, se o homem e a mulher percebem que estão numa situação em que não se suportam mais ao ponto de começar a se agredir fisicamente, a puxar uma arma um para o outro, a estar numa situação muito difícil, é melhor adiar esse compromisso. Deixa ele mais para frente. Por isso que aí, nesse caso, como o amor não está presente, podemos dizer que Deus não estaria presente nessa relação, que é o que Kardec quer dizer. Então a criatura se separa para evitar um problema maior. Para evitar uma circunstância maior, nesse contexto que a gente está falando. Então, o casamento é um delineamento da encarnação em que a gente pode escolher casar ou não casar. Ele está dentro de um contexto que nós podemos falar de 4 itens. O primeiro é o berço familiar. Então, você está vinculado a uma família. Você vem vinculado, você nasce dentro de uma família, não tem como mudar isso. Enquanto a gente precisar reencarnar, a gente tem a encarnação dentro de um berço familiar. Não dá para fugir disso. Depois você tem um casamento, que nós estamos abordando,
Temos a questão profissional. Muitas vezes você tem um desejo, uma profissão, e que dentro do seu ambiente familiar, você é direcionado para outra coisa que você não é o que você gosta. Né? Ah, eu adoro estudar letras português. E o pai e a mãe dizem, não, senhor, ser professor, você quer sofrer? Meu Deus, não, de jeito nenhum. Você vai ser engenheiro. Não, você vai ser médico. Né? E a pessoa acaba que vai fazer algo que não é o que ela gosta. Né? Tem pessoas, por exemplo, que elas nascem com essa questão de serem comerciantes. Elas trazem o dom do comércio, né? Elas sabem estabelecer relações de trocas de mercadorias. Aí ela quer se desenvolver nessa área empresarial e a família diz que é para ser médico. Aí a criatura vai com aquele instinto, vamos dizer, do comércio, vai ser médico. E aí o que acontece? Muitas vezes ele só quer cobrar, ele não consegue se doar, ele não consegue dar algo para a sociedade que se não seja cobrando. Por quê? Porque está no tino, no íntimo dele. Né? E ele foi tirado desse direcionamento. Né? Mas tem pessoas que elas conseguem, mesmo elas saindo esse ambiente profissional específico, vamos dizer assim, elas conseguem desenvolver bem um trabalho. Né? Tem gente que, quando vocês já prestaram atenção, que pessoas que são, por exemplo, médicos, engenheiros, que são administradores, que são psicólogos, de repente ele tem um hobby totalmente diferente do que ele faz. Um gosta de consertar sapato, outro gosta de cuidar de abelha, gosta de estar no sítio cuidando da roça. Aquilo era o íntimo dele, era para trabalhar no campo, era para trabalhar cuidando de algum tipo de cultura, né? Mas ele desenvolve bem o seu trabalho, ele presta um bom serviço à sociedade. Não quer dizer que, mesmo que você não esteja naquilo que você foi direcionado, que você não possa prestar. E o quarto seria a nossa desencarnação. Aí não tem para onde correr. Se nós viemos, nós temos que soltar. Então, a desencarnação é um outro processo que a gente não tem como escapar. O que pode modificar aqui é a forma, é os atenuantes que a lei divina nos promove se a gente consegue viver bem a nossa vida. É o caso clássico que é narrado, acho que pela Maria Dolores, num dos espíritos, Maria Dolores, o Chico Xavier, que relata o homem que era para perder o braço e perde um dedo. Tamanha a sua dedicação, a lei divina, a sua mudança, então, em vez dele perder o braço, ele perdeu o dedinho. Né? A lei se cumpriu, mas levou em consideração o quê? Os atenuantes. Então, é muito importante que a gente perceba que dentro desse processo de indulgência, dentro desse processo de perdão, a gente estude a reencarnação. Porque a reencarnação é que nos dá o entendimento desse berço familiar, é que nos vai dar o entendimento por que eu estou vindo muito próximo. Sabe aquela situação quando aquelas pessoas se conhecem e o pai e a mãe chegam assim, minha filha, você vai casar com aquele rapaz, você já prestou atenção? Não, papai, mas eu amo ele. Amo de coração. E às vezes também é o contrário, né? É a família do moço que chega, meu filho, você já prestou atenção naquela moça, o comportamento dela? Mamãe, mas é a mulher que eu amo. É que eu quero me casar. E as pessoas, por isso que as pessoas dizem, tá cego. As pessoas comumente até brincam. Fulano ficou cego. Fulana tá cega. Mas aquilo ali o que é? A gente falava aqui nos bastidores, né? Eu gosto sempre de dizer aqui, não é os bastidores da obsessão, é nos bastidores aqui do nosso estúdio. A gente estava falando do magnetismo. Quando você se relaciona, a gente já até falou em outros estudos aqui, quando você está se relacionando, a espiritualidade nos fala, a gente emite uma vibração, a gente gera uma vibração. O pensamento que a gente está emitindo, a gente tem as formas pensamento, aqueles desenhozinhos que vão lá dentro, né? E eles sintonizam com pensamentos que estão sendo emitidos naquele momento. E aí a gente vai criando laços, porque as pessoas, os espíritos encarnados e desencarnados também, que estão naquela vibração, naquele pensamento, e vai criando as famílias, vai se juntando. Então nós vamos dando força àquelas formas, pensamentos, aquelas intenções que a gente está gerando. Por isso que os benfeitores espirituais nos falam no capítulo da intervenção dos espíritos, que a gente tem uma nuvem de testemunhos, ou seja, nós temos espíritos nos incentivando, uns ao homicídio, outros a gente não fazer isso. Então a gente fica como juiz na causa. Qual é o pensamento que eu vou dar vazão? O que eu vou dar vazão?
né? Então, quando eu vou me relacionando, criando os hábitos, eu crio boas relações e crio relações doentias. E se eu fui o causador da dor alheia, se fui eu quem fiz com que uma pessoa aprendesse a ser desonesta, incentivava essa pessoa a enganar, incentivava essa pessoa a matar, fazia com que os lucros do mundo fizessem mais sentido do que as relações de amizade, que eu fiz com que essa pessoa aprendesse a usar da sua energia de forma sempre a querer resultados somente para si, é claro que eu troquei uma energia com essa pessoa. Eu estou vinculado a ela. As dores que essa pessoa vai sofrer, eu tenho um impacto, eu tenho uma relação direta. Então, em algum momento, eu vou ter que resgatar essa dívida com essa pessoa. Então, o que acontece? Vamos dizer que você despertou, né? Despertou para a realidade, entendeu que você estava fazendo errado. E a gente até falou no estudo da última quinta-feira, quando você desperta para a realidade e percebe os seus equívocos, a espiritualidade chega aqui, tá bom, meu filho, vem aqui que tem 50 mil espíritos que você precisa agora ajudar a colocar na linha. E como é que você estabelece isso? Agora você imagina que dentro dessa relação de débitos e créditos, né, de harmonia e desarmonia, a organização divina estabelecendo as melhores formas da gente estabelecer o equilíbrio de novo. Então, vem dentro das famílias. Então, você vem como marido e mulher, é a melhor opção? De repente, é a melhor opção. Pode ser como filho, pode ser como primos, né? Mas aquele vínculo familiar é o ideal para que se não tiver como realizar esse trabalho de recuperação plena, mas que ele se inicie. Porque nós sabemos que da noite para o dia a gente não faz. Por isso que a encarnação, estudar a reencarnação é importante. Nenhum espírito chegou na condição de espírito perfeito, como a gente fala, da noite para o dia. Alguns souberam fazer escolhas corretas e reduziram esse tempo de chegada, mas passaram por muitas e muitas e muitas e muitas reencarnações. E a espiritualidade, inclusive, nos fala que se alguém vos diz o contrário, está os induzindo ao erro. Então, Jesus Cristo é um espírito puro, perfeito? É, mas passou, como nós estamos passando, por diversas reencarnações, por diversas situações. Ele vivenciou todas as vicissitudes que nós estamos vivenciando e outras que iremos vivenciar. Mas Emmanuel nos fala que ele tomou um direcionamento, mas fez as escolhas mais rápidas, mais corretas. Entendeu o processo e optou por aceitar, vamos dizer assim, as nossas dificuldades, que a gente tem dificuldade de aceitar na encarnação, conseguiu, né, se desfazer das suas imperfeições, né? Então a gente tem que observar, como o Emmanuel nos diz, que cada parceiro no ajuste continua sendo um mundo por si. Então nós estamos falando aqui de espíritos criados simples e ignorantes. Cada um de nós é um mundo. Cada um de nós vem de outras experiências. Às vezes você vive a experiência com aquela criatura e vamos dizer que 30 reencarnações depois é que você vai encontrá-la. Ou que você vai encontrar ela mais recente, mas você, muitas vezes, para corrigir um erro com alguém, ou de alguma situação, você precisa passar por uma série de preparos. Primeiro, você precisa, por exemplo, se você for vamos pegar um caso do espírito que, não vou falar o suicídio direto, mas um suicídio indireto. Aquele espírito que não dava valor à sua vida, seus hábitos eram desregrados e ele suicidou-se indiretamente. Muitas vezes a encarnação seguinte precisa atenuar, vamos dizer assim, as obstruções energéticas do seu perispírito, causadas pelos seus pensamentos de baixa vibração, de ódio, de desarmonia, de vínculos com paixões inferiores. Então ele criou, vamos dizer, ele entupiu aqueles canais de energia. Então ele precisa desobstruir esses canais para que ele possa começar em outras encarnações a ter consciência de que ele errou e que ele precisa agora realizar um acerto. Então, muitas vezes, quando você chega com um casal, pode ser que aquela criatura chegue numa condição de lhe ouvir, pode ser que não. É comum quando a gente diz assim, o Raul Teixeira, já numa palestra, certa palestra, falava que um casal o procurou e disse que estava se separando por incompatibilidade. E o Raul Teixeira explicou que não.
que eles estavam separando por compatibilidade, porque eles eram exatamente iguais nos seus hábitos, nos seus gênios, entendeu? E estavam chocando-se aquilo. E aí vocês perguntam, então como é que resolve essa situação? Né? A grande questão, quando a gente olha para uma resposta dessa da espiritualidade, que cada pessoa é um mundo por si, a gente entende melhor o porquê da indulgência, porquê do perdão. Porque Jesus nos falou assim, você não sabe de onde o Espírito vem e nem para onde o Espírito vai. Ou seja, Jesus está falando de não sabe de que experiências esse Espírito vem. E diante do que ele vive, para que experiências ele vai. Né? Então, esse mundo íntimo se manifesta ali junto com você, junto nessa relação. Então, você precisa exatamente tentar entender o outro. E como é que você começa a entender o outro? Como é que eu consigo fazer isso? Quando eu começo a enxergar melhor, ou eu me esforço para enxergar as qualidades da pessoa. Porque defeito tem. Se eu sou um espírito no mundo de expiações e de provas, eu estou cheio de defeitos, estou cheio de desajustes para ajustar. Né? Estou cheio de dificuldades para ajustar. Né? E aí o que acontece? Como eu sou um mundo íntimo, eu preciso olhar para mim e olhar para o outro. E como é que eu estabeleço isso? Vou começar a olhar de forma positiva, vou começar a olhar essa criatura com um coração de mais caridade. E aí o Raul Teixeira fala que nesse encontro ele fez exatamente isso. Ele começou a orientar o casal e os dois ali juntos, tá? Não era um ou outro lá, não, eram os dois ali frente a frente. Que começasse a olhar um para o outro para as suas qualidades. Porque o adoecimento ele acontece exatamente quando eu começo a desfazer aquela imagem, aquela magia e a me fixar naquele defeito. Ah, meu marido é grosso. Ah, meu marido não abre a porta para mim. Ah, meu marido, quando abre a porta do carro, ele fecha, falta quebrar minhas pernas, meus braços. Ah, minha mulher não faz carinho em mim. A minha mulher não pergunta como é que eu tô. Às vezes isso são sinais, às vezes não, isso são sinais que a criatura está dando, dizendo que ela está dizendo assim, olha, eu estou precisando que você olhe para mim aqui. Que às vezes a gente diz assim, meu marido fica fazendo coisa para me aborrecer, minha mulher fica fazendo coisas para me aborrecer. Na verdade, ela está dizendo assim, ei, eu estou querendo sua atenção, eu estou precisando da sua atenção. Só que a gente interpreta sempre como um aborrecimento da nossa vida, né? Um aborrecimento de que, desse jeito não vai dar certo, desse jeito não dá. Então a gente precisa ter um olhar mais caridoso com a criatura, né? Precisa ter um ponto um pouco mais. Eu não digo, olha, veja que a espiritualidade sempre diz assim, um pouco mais. Ela não diz assim, dá de uma vez, faz. Não, um pouco mais. Faz um pouco de cada vez, um degrauzinho de cada vez, né? Começa, leva um copo com água na cama, de repente a mulher pode estranhar, vai dizer assim, você não botou veneno não, né? No começo ela pode, né? Mas depois você leva um copo com água, depois você leva um bombom, daqui a pouco você leva um cafezinho, que eu pensei, não, vocês estão fazendo carinhos um no outro, estão se harmonizando novamente. A questão é eu querer que essa relação restabeleça a saúde. E eu tendo parâmetros e entendimento de que somos espíritos, que trazemos uma bagagem, que podemos ser responsáveis por a atitude dificultosa do outro, podemos estar comprometidos com essa situação, eu consigo sair desse estado de perturbação. Eu começo a não olhar mais o que o mundo quer que faça, porque o mundo, quando eu digo mundo, eu falo daqueles hábitos que a gente é sempre levado a viver de prazeres. Separa mesmo, não dá certo não, casa de novo, depois casa de novo, não, arruma outra. E nisso a gente vai adiando o compromisso. Por quê? Porque eu estou começando a achar, eu acredito, que a vida é só isso aqui. Que um dia que eu morrer, morreu, acabou. Ou, vai morrer, eu vou para o céu, ele vai para o inferno. Né? Então, nós e os espíritas, principalmente, temos essa grande responsabilidade nesse entendimento. Porque não é incomum também a gente ver casais espíritas se separando. Não é incomum também a gente ver casais espíritas chegando e pedindo ajuda no casamento. Né? Então, nós com esse gama de informações e cientes de que temos o esforço e o pouquinho de cada vez, né, a gente sabe que quero adiar o compromisso?
Bom, vamos adiar se a encarnação estiver sendo levada a situações dolorosas, que a gente já frisou aqui. Mas fora disso, dá para ajeitar, né? Porque essa história de ficar... eu vou trocar por um gato. Eu vou trocar por uma gatinha. Você só está trocando quem vai lhe arranhar, porque gato arranha, seja quem for, entendeu? O gato ele vai arranhar sempre, né? Entre o que você já sabe que tem um problema e um ou outro que se vai se envolver e não sabe de nada, não é melhor você ficar com aquele que você já sabe o que pode resolver, como é que pode resolver? Então a gente vai percebendo, ainda que dentro desse bom humor, que algumas situações a gente conhece, algumas situações que se expressam, é preciso ver a seriedade. Mas o bom humor, foi bom até falar, porque o bom humor está próximo do amor. Porque com o bom humor, você muitas vezes quebra situações de dificuldade. Às vezes a pessoa diz algo duro para você, e você com o bom humor vai quebrando aquela linha, né? Aquela linha mais dura, aquela frieza, e a pessoa vai se sentindo envolvida por esse bom humor. Então, com o bom humor, pelo amor de Deus, né? Não vamos falar qualquer coisa não, porque às vezes a gente fala umas brincadeiras que a gente não tem noção de que está afetando o sentimento do outro. Mas um bom humor ajuda a gente a se aproximar também, né? Então, que a gente consiga aí nesse processo, né? Do estudo da reencarnação, do entendimento da indulgência, como a indulgência e o perdão começa a ter uma proporção, uma visão muito melhor, né? Como o Espiritismo, nesse aspecto, nos consola. Porque se eu sei que eu sou responsável por algo, então eu posso corrigir. Quando eu não sei de nada, é muito mais complicado, mas, nossa, um de nós dois errou. Se a gente está aqui se engalfiando, um de nós dois aqui se equivocou na estrada. Às vezes você não é aquilo que está sendo dito, mas a pessoa está te enxergando ontem. Ela está te vendo ontem. Ela está vendo você lá naquela situação. O espírito, às vezes desencarnado, que está próximo, está te vendo naquela encarnação. Então você precisa entender que isso cabe até inclusive para nós espíritas, que muitas vezes fomos pessoas que nos compromissos religiosos do passado nos equivocamos, e às vezes essas nossas criaturas de hoje, de outras doutrinas que nos criticam, estão nos vendo ontem, captando a energia. Não sabem como, mas sentem essa vibração e energia. É a mesma coisa na relação familiar, na relação conjugal. Nós estamos nos envolvendo em vibrações, captando ontem, muitas vezes sentindo antipatia, não sabendo do porquê, mas estão vinculados ali, viveram aquele momento de paixão e agora precisam acertar. Então, que a gente saiba, com esse compromisso da indulgência e do perdão, fazermos as melhores escolhas. Ok, minha amiga Dora? Não sei se me fiz claro, não sei se baguncei o casamento de alguém. Espero que não, tá? Mas não é nossa intenção, né? Não é nossa intenção. A gente precisa colocar o que a espiritualidade nos dá como correto e tentar vivenciá-la, né? Interessante que você estava falando aí dessa questão da gente agradar o outro, ter atenção com a necessidade do outro. E ontem, a minha neta reuniu a família para fazer uma apresentação de uma obra que ela tinha lido. Achei muito interessante, as 5 linguagens do amor. E aí ela foi, passo a passo, demonstrando para a gente, né, a situação dos casais, que muitas vezes até tentam agradar o outro, mas da forma errada, né? Acha que aquilo que é bom para ele vai ser bom para a pessoa. E a pessoa, na realidade, não é nada daquilo que ela queria. Muitas vezes o que ela queria é até muito diferente daquilo que está recebendo. E depois ela aplicou uns testes lá com os casais presentes, eu não participei desse momento, porque eu não estava me sentindo bem de me deitar. Mas, assim, nós precisamos buscar essas informações que possam auxiliar, que possam orientar o casal, né, para ver se consegue, nesses desajustes, que muitas vezes são questões tão simples de resolver. Agora, existem questões, Fabiana, eu estava lembrando aqui,
eu tenho tido, assim, já ao longo dessa nossa jornada de trabalhador espírita, eu já tive vários momentos de conversas com mulheres ou com homens também, que relatam a dificuldade que surgiu no casamento a partir da intromissão da mãe de um ou de outro, ou do pai de um ou de outro. Quer dizer, a pessoa casa, sai para o seu ambiente para formar a sua família, mas não consegue se desvincular. E aí o que acontece? Está sempre aquela figura materna ou paterna dentro da casa, dando opiniões, dizendo como deve ser, que o marido, numa situação, a pessoa me disse assim, a mãe dele chega lá em casa e diz assim, para que você permite que ela faça isso? Está errado, a mulher não tem que fazer isso, não, tem que fazer aquilo e tudo mais. Então, ela diz, eu não tenho mais, eu não tenho uma vida com ele. Eu casei para viver com ele, não casei para viver com a família dele. Então, muitas vezes acontece isso, né? Ou então, o marido que fica naquela dependência da família. Eu conheci casais em que ele rejeitava a comida da esposa porque a comida da mãe era melhor. E dizia que ia comer na casa da mãe. E isso terminava gerando atritos e confusões. Você conhece algo assim. Mas são situações que, queira ou não queira, vai adoecendo o relacionamento. Vai adoecendo. Aquela velha história da toalha molhada em cima da cama, né, que lá na casa da mamãe passava e recolhia, e botava para secar, e não dizia nada, e agora é a esposa, e ela diz, não, eu não vou fazer isso, ele se quiser que faça, e isso às vezes gera atrito. Então, muitas vezes, o casamento está adoecendo por coisas muito pequenas, muito simples, que, como você bem disse, uma boa conversa resolvia, uma boa terapia. Agora, a gente sabe também que existem situações que extrapolam, né? E que aí, realmente, muitas vezes é necessário que haja esse afastamento, porque para que as coisas não se tornem mais graves, como nós temos visto muitos casos em nossa sociedade, aí nos meios que a gente está sempre aí acessando, né? Verdade, Duda. E essa questão que você falou, esse exemplo que você colocou aí da questão da intromissão de pessoas, é importante que os casais tenham em mente, né, que é preciso, né, quando você estabelece a relação conjugal, quando você diz assim, sair para constituir a família, não quer dizer que você quebre aquele laço, mas você está estabelecendo uma nova relação, você está tentando viver e construir uma vida. E aquela pessoa, aquele terceiro que chega e sempre está lá dentro opinando, e você acata aquilo como correto, né, é sinal de que você, vamos dizer assim, você não realizou o desquite com sua mãe ou com seu pai. A criatura casou e a criatura continuou casada com a mãe e com o pai. Então é preciso você entender que você não vai deixar de ter uma mãe e um pai porque você casou. Mas você precisa compreender. E aí, quando a gente fala dessa questão do espiritismo, que se você é uma individualidade, tem seu mundo íntimo e estabelece aquela escolha, é porque você precisa ali, né, realizar um processo de recuperação, um processo de ajuste. E é que, às vezes, o outro, dentro do contexto que ela viveu, do seu matrimônio, da sua relação, e o que foi construído, ela acredita que tem que estar ali mandando todo o tempo, porque não era incomum também na sociedade, né? Por isso que a gente fala dessas épocas remotas aqui, existia o patriarcalismo, o matriarcalismo, que a mãe, o pai, era aquela referência, ela quer determinada, e às vezes a pessoa traz isso ainda e acreditando que ainda é uma forma de viver correta, né? E aí esquece de que aquele filho, aquela filha precisa crescer, precisa ter experiência. Agora, como você bem colocou aí no início, é preciso que a pessoa saiba dizer não. Se essa percepção ela aconteceu antes do casamento e a pessoa disse, quando casar eu ajeito, é difícil, né? Quando ela acontece pós-casamento, né, aí é uma outra circunstância que precisa ser atendida, vamos dizer assim, dentro das minúcias que surgem. Eu não sou psicólogo de formação, né?
A gente faz alguns estudos de traços psicológicos para tentar entender as pessoas, mas é preciso entender uma coisa, na minha concepção, como um homem, como um pai de família. Eu sou casado, eu e minha esposa. A gente entende que tem que viver a nossa vida. A gente respeita os nossos pais, tem os vínculos, os contatos com eles, mas as decisões, as questões de foro íntimo que envolve a nossa relação é tomada com nós dois. E se a gente entende que a gente não está tendo ali o entendimento, a gente procura um auxílio, né? Mas sempre dando limites, porque tem coisas que não tem como, é a sua relação, é o seu dia a dia, você que está no dia a dia com a pessoa. Não é porque um de fora apontou, ele te dá uma dica, por exemplo, e se ela foi boa para vocês, peguem aquilo e desenvolvam, né? Mas sempre sabendo que é de foro íntimo, né? É aquela relação ali, você e a pessoa, né? Dora, o seu áudio, eu não estou te ouvindo. Eu estou vendo aqui a participação da Yaci, né? Que o diálogo é primordial. Ah, agora voltou. Agora voltou. É isso aí que eu queria que você comentasse aí. Ela tá falando sobre o diálogo, né? Isso. Perfeito. Porque quando você dialoga, né? Quando você sente e ouve, quando você busca esse entendimento, né? É natural que você comece a encontrar as soluções. Porque quando você está gritando, vamos dizer assim, o gritar não só o verbal, mas a sua atitude, em que vocês estão sempre se espinhando, não dá para você saber o que o outro está sentindo. Ele está demonstrando algo que precisa ser percebido. E se um dos dois tem essa veia do diálogo mais desenvolvida, que deu start, né? Deu start para você começar. Não quer dizer que da primeira vez a pessoa possa lhe ouvir, mas a partir do momento que você estabelece essa linha, o outro começa a perceber que, olha, eu estou sendo ouvido. Ah, eu estou sendo ouvido, então deixa eu começar a conversar que a coisa vai começar a melhorar. Né? A gente precisa ter o start, alguém precisa começar isso. Ela colocou aqui, amei o conteúdo da palestra de hoje. A obra de Emmanuel é maravilhosa, né? Não, não tem como você... Todos os capítulos trazem informações que dizem respeito à família, à convivência, ao relacionamento, e ela é direcionada não só para o casal, para o jovem também, que está se preparando, né, para organizar a sua vida, e até mesmo para a relação no dia a dia de convivência e sociedade, porque tudo que nós estamos comentando aqui tem a ver também com a nossa convivência fora de casa, né? Mas, assim, essa questão desse relacionamento, e me chamou muita atenção, Fabiano, quando ele diz que nós sempre vamos encontrar o nosso companheiro lá no ponto em que deixamos, né? Então, assim, muitas vezes a gente reclama do desequilíbrio de uma pessoa, da desarmonia de uma pessoa que veio para a nossa convivência, e não se dá conta que fomos nós que desarmonizamos essa criatura no passado. E esse instrumento que está precisando de conserto vem para a mão da gente, vem para quem desarmonizou. E eu lembro de uma situação, de há muitos anos atrás, eu morava no Ceará, e eu conheci um casal em que ele sofria muito com a situação da esposa, né? Ela tinha um desequilíbrio sexual muito grande. E isso fazia com que ela buscasse muitos relacionamentos fora de casa. E um dia, ele se confidenciando com a gente, ele disse que ficava muito triste com ela, porque quando ele estava se harmonizando em uma cidade, ele tinha que ir embora. Porque ela terminava trazendo sérias dificuldades para ele no ambiente social, né? E naquela época, na minha visão grosseira de não entender, eu ficava pensando, mas como é que a pessoa se submete a isso? Hoje, dentro dos estudos que a gente tem, eu digo, olha como são as coisas. Olha quem veio para o relacionamento. Essa criatura, com certeza, se a gente fosse buscar a ficha espiritual deles dois, veria aí no passado uma situação bem diferente.
alguém que talvez tenha sido muito decepcionada, alguém que tenha sido muito maltratada, alguém que tenha sido muito abusada, coisa menosprezada, sei lá, tudo que a gente puder pensar. E agora ele voltou com um compromisso bem sério de amar essa pessoa, de ser verdadeiro, de ser sincero. Só que o espírito ainda não entendeu. O espírito ainda está vivenciando aquela experiência lá do passado, da revolta, do ódio, quando disse que não ia mais amar ninguém, que não ia mais respeitar ninguém, que não ia mais valorizar ninguém. E está ali na convivência com aquela pessoa, justamente vivenciando aquela situação. Que também Emmanuel nos diz que só o amor vai fazer com que essa pessoa consiga entender o processo que hoje se estabelece nessa nova vivência. E muitas vezes também um auxílio espiritual auxiliaria muito. Muitas vezes essa criatura pode estar também sendo, vamos dizer assim, atormentada por entidades inimigas, como a gente tem visto muitos casos aí. Tem uma obra bem interessante do Luiz Gonzaga Pinheiro, se não me engano, lá do Ceará, que trata justamente de um caso assim, que ele recebeu na casa espírita para tratar, e, na realidade, essa criatura estava com uma perseguição espiritual muito grande, de entidades muito pesadas, porque em vidas passadas ela tinha sido dona de um ambiente de prostituição. E ela visitava aqueles interiores em redor e trazia aquelas crianças, aquelas jovens, pedia aos pais para levar para a cidade, para educar e tudo mais. E quando chegava na cidade, isso é história que a gente sabe que existiu, né? Colocava em prostíbulos aquelas mulheres, e para que elas não viessem a perder a sua função, quando engravidava, ela levava para aborto. Muitas delas chegaram a desencarnar por conta dessas situações. E agora ela estava numa vivência muito difícil, aonde as entidades queriam que ela veio com um entendimento de que teria que se melhorar, que teria que ter uma vida equilibrada, mas ela não conseguia, porque as entidades estavam todo o tempo cobrando dela aquela postura que ela teve no passado, que ela teria, porque não queriam que ela se melhorasse. E aí veio toda a assistência espiritual, todo o tratamento e tudo mais. Então, assim, essa obra, ela descortina esse mundo espiritual para nos dizer que não é só o hoje, não. A relação que se estabelece hoje, ela tem as suas origens lá no passado. Ninguém se encontra aqui por acaso, ninguém está aqui por acaso. A gente pode até formar um encontro por acaso hoje, mas já marcando o encontro para no futuro, né? Mas a maioria dessas relações, elas têm relação com o passado. E se nós temos dificuldades, se nós temos problema dentro dela, com certeza foi dificuldade e problemas que nós criamos no passado ao outro, para nós mesmos, e agora nós estamos retomando daquele ponto para agora, para reorganizar a vida, reorganizar o espírito, o equilíbrio, não é isso? Perfeito. E essa questão sexual é sempre importante a gente frisar que os desequilíbrios da função sexual, olha, é 100% de certeza que vai ter ali entidades vampirizadoras, além das cobradoras, porque como essa é uma energia que facilmente a gente se desequilibra, né? E se nós temos esse compromisso, por tudo que você já relatou aí, a pessoa já traz esses compromissos dessa energia muito densa, tem que ter realmente muito cuidado. E aí esse caso que você falou desse homem, né, hoje, na condição de marido, né, de restabelecer essa harmonia, tentando agora trazer a hoje companheira, né, para o equilíbrio da vida, né, para descortinar o verdadeiro amor, né, porque até então só está na busca do prazer, né. Então é importante que a gente visualize isso. O Espiritismo nos dá essa visão ampla, nos dá força exatamente para a gente entender, como você falou, a gente no início, muitas vezes, da nossa caminhada, nessa questão do Espiritismo, a gente se deparou com situações que para a gente dizia, não, pelo amor de Deus, e hoje a gente compreende por que aquela criatura se resigna, por que aquela criatura consegue se manter firme, né? É um entendimento, pode ser até que a pessoa não tenha uma religião exatamente de estudar, mas ela já carrega no seu íntimo um amor e uma predisposição ao entendimento da realidade maior,
que ele consegue, na sua oração, nas suas atitudes boas, angariar forças para ajudar na família, né, nessa reestruturação. Pessoal, eu vou passar rapidinho aqui uma vinhetazinha na nossa programação que nós realizamos aqui no Sescrista Virtual. Porque a nossa casa ela tem a programação presencial, que está sendo realizada toda quarta-feira, palestra pública com atendimento fraterno. Na sexta-feira, o estudo do Evangelho, acontece todas às 19h30. Mas aqui na plataforma, nós temos o Sescrista Virtual, que realiza a programação semanal. E aí a gente vai passar rapidinho aqui para aqueles que nos acompanham, que vão ver esse vídeo depois, para saber exatamente qual a programação que vai ao ar durante a semana, caso queiram nos acompanhar. Lembrando que toda essa programação encontra-se arquivada lá no nosso canal Sescrista, no canal Dora Rodrigues Espírita. Quem tiver interesse de ver a programação, acompanhar do início, por favor, acessem lá. E você, Fabiano, suas considerações finais para a gente encerrar o nosso trabalho. Mais uma vez agradecer, né, a oportunidade, e esse foi um diálogo muito bom, né? Foi realmente um diálogo muito bom, falar dessa obra de Emmanuel, falarmos desse capítulo, podermos levar alguma informação que possa ser útil, né, para aquelas pessoas que estão nos assistindo ou que irão nos assistir, e sempre lembrando que, ainda que você não seja um espírita, ainda que você não seja um estudioso da doutrina dos espíritos, mas fica aqui o nosso convite para que, qualquer que seja o tema da vida que você o levou a vir assistir agora, sobre essa questão da temática familiar, mas qualquer que seja outra situação da vida que esteja deturpando, você não se sentindo tranquilo, eu o convido a estudar a doutrina espírita. Porque o espiritismo, ele, como consolador, ele nos permite a entender qualquer que sejam as escrituras sagradas que foram colocadas à disposição do mundo. O espiritismo não deve ser visto como algo que tem que ser superior a qualquer outro, não. O espiritismo tem que ser visto como uma chave que nos conecta a uma porta do esclarecimento, da liberdade, né? Então, que fica esse convite, qualquer que seja o credo que se tenha hoje, eu lhe garanto que o espiritismo só vai lhe agregar coisas boas, melhores e maiores entendimentos. Porque, como a gente sempre frisa, todo aquele que despertou para a lei do amor, ele vê tudo de forma universal. Ele conversa, ele age com qualquer pessoa de forma harmoniosa, né? Então, isso fica esse nosso convite. E, mais uma vez, Dora, nosso agradecimento aqui de Parnaíba, que nós estamos em Parnaíba, você aí em Brasília, né? Essa tecnologia que nos permite fazer essa troca mútua, agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade do trabalho e dizer que estamos sempre à disposição naquilo que a gente puder auxiliar, a gente está à disposição. Uma boa tarde, uma boa noite para todos, um bom começo de semana que está chegando aí, e se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui com mais um Papo Domingueiro. Muita paz a todos, muito obrigada.